Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida, começar o dia assim, falando de Deus, refletindo sobre Deus, e eu quero que vocês também sintam essa diferença no dia de vocês, em nome de Jesus. E hoje, queridos, nossa reflexão está no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 5, 6, 7 e 8. Então, Romanos 8, versículos de 5 a 8. E eles dizem o seguinte: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém. Bom, meus queridos, livro de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, né? E aqui o apóstolo Paulo nos ensinando a importância de agirmos, de sermos, de vivermos segundo o Espírito, né? E não segundo a carne. Então, queridos, que a gente hoje reflita sobre qual lado nós estamos alimentando mais, né? O lado espiritual ou o lado carnal, né? Qual estamos dando mais prioridade, né? Qual canal nós estamos realmente depositando nossa vida, depositando nosso tempo, né? O que nós temos feito a mais, né? Ou para mais, né? Para a nossa carne ou para o nosso espírito. Então, que a gente, é claro, sempre dê preferência, né? A alimentar o espírito, é claro, né? Não estou condenando, não é isso, eu não estou condenando quem alimenta a carne, né? No sentido, estou dizendo no sentido de aparência, né? Então, pessoas que vão na academia, que dão, né, um valor muito grande, né, para a sua aparência, então se empenham, né, investem nisso. Não estou dizendo que está errado, não está errado, a pessoa está procurando saúde, né, é bom para a saúde, é claro, é bom para a autoestima, né, muito, então faz parte também. O que não pode é isso ser mais importante do que alimentar o espírito. Então, que a pessoa, né, tenha o bom senso de alimentar as duas coisas, tanto o espírito quanto a carne. Infelizmente, não é isso que a gente vê, né? Muitas e muitas vezes, muitas e muitas pessoas se esquecem completamente de alimentar o espírito e investem, né, 90%, 100% do seu tempo, da sua vida na carne, né? Na aparência, nos desejos carnais. Então, queridos, né? A gente sabe que tem que haver um bom senso, né? O bom senso aqui também prevalece, é claro, né? Em tudo na vida tem que ter o bom senso. E aqui a gente já sabia disso, é claro, veio só para nos alertar, né, se por acaso andamos esquecendo isso, né, mas o último versículo, versículo 8, Paulo é bem claro, ele diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, né? Por quê? Porque a pessoa dá mais valor, se empenha mais, a pessoa vive mais para a carne e não para o espírito. Então, que a gente saiba, né, a diferença que é quem agrada a Deus, né, e quem desagrada a Deus. Então, aqui a gente aprendeu hoje, né, os que estão na carne, os que dão mais valor para a carne, os que
acabam daí vivendo em pecado, porque a carne, há uma luta incessante entre a carne e o espírito, né? Sempre há essa luta, então para a carne, tudo, né, que a gente comete de exagero, por exemplo, na alimentação, né? Então você come demais, você se alimenta demais, isso você está alimentando a carne, né? A carne é aquela briga que eu disse agora, essa briga incessante entre carne e espírito. Mas o que nós temos que fazer é fortalecer cada vez mais o nosso espírito, né? Para que nessa briga entre carne e espírito, o nosso espírito sempre sobressaia, né? Sempre vença essa batalha. Então a gente tem que investir no espírito. Como? Né? Como eu invisto no espírito? José me diz aí, investir no espírito, que é alimentar o espírito com as coisas de Deus, né? A gente sabe disso. Então a Bíblia, né, o nosso manual de vida, alimentando, né, o nosso espírito com leitura diária da Bíblia, né, com as coisas que são de Deus, né, refletindo sobre Deus, buscando a Deus, aprendendo sobre Deus, ouvindo sobre Deus. Tudo isso vai alimentando o nosso espírito, né, vai crescendo, nossa fé vai crescendo, a nossa esperança vai crescendo, a nossa certeza de que Deus está no controle vai se fortalecendo, ou seja, as coisas espirituais tornam-se muito maiores, né, na nossa vida, no nosso dia, do que as coisas da carne. Então, mais uma vez, eu não estou dizendo que a pessoa não tem que ligar também para a aparência, não é isso, não tem que comer uma coisa que ele gosta, não é isso, né? É tudo com moderação, mas sempre, né, sempre pondo o espírito acima da carne, pondo sempre o espírito como prioridade na nossa vida. Alimentar o espírito é muito mais importante do que alimentar a carne, tá bom, queridos? Aqui a gente vê que os 4 versículos eles são bem claros, né? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Então, quanto mais eu alimento a carne, se eu me inclino mais para o lado da carne, mais eu vou alimentando a carne e vou deixando o espírito de lado. Mas os que são segundo o espírito, para as coisas do espírito. Então, se eu alimento mais meu espírito, eu tendo mais a crescer o meu lado espiritual. Porque a inclinação da carne é morte, né? Mas a inclinação do espírito é vida e paz. E aqui, quando ele se refere à inclinação da carne é morte, não é morte física, né? Ele está se referindo aqui à morte espiritual. A pessoa morre espiritual, vai alimentando a carne vai esquecendo do lado espiritual, vai esquecendo do espírito, a pessoa acaba morrendo espiritualmente, né? O que é uma condenação eterna, é um sofrimento eterno. Depois ele continua, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Daí ele conclui, né? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Tá bom, queridos? Então, que a gente guarde isso na nossa mente. Eu vou deixar isso como o título do nosso vídeo hoje. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você quer agradar a Deus, meu querido, minha querida? Então, incline-se para o lado do Espírito. Fortaleça o seu espírito. Alimente o seu espírito, muito mais do que a sua carne. Tá bom, queridos? Hoje é isso. Muito obrigado. Reflitam bastante sobre isso. Fiquem com Deus. Hoje é sábado, né? Tenham um ótimo sábado, com alegria, um sábado cheio de paz, de esperança, de discernimento e de sabedoria, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, deixe a sua sugestão, deixe o seu pedido de leitura, deixe a sua pergunta. E amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui
para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos, toda a honra, toda a glória sempre seja dada a Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, e que a palavra de Deus, a palavra verdadeira, a palavra revelada, esteja sempre na nossa mente e no nosso coração, em nome de Jesus, nosso Senhor Salvador. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, queridos.